Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Hoje, pelo menos aqui no Mapa Deva, é o primeiro satsang do nosso ano, nosso primeiro satsang do ano. E a gente tem essa alegria imensa de estar aqui com o Tiago. É um amigo, um irmão querido, um grande professor, e está representando o Instituto Hermógenes, neto do professor Hermógenes. Então tem muita história boa para contar para a gente, né? Que a gente não tem como separar professor Hermógenes de yoga, né? Mesmo o avô, enfim, né? A yoga estava sempre muito presente ali na maneira dele pensar, falar e agir. Então o Tiago foi aquela pessoa que teve com ele, assim, na última década que ele teve encarnado entre nós, né, participando de todas as atividades, auxiliando. Então pode compartilhar muitos ensinamentos que ele viu, assim, né, fluindo através do professor. Então, gratidão por estar aqui, irmão. Já já ele vai conversar com vocês. A nossa proposta hoje é uma conversa sobre yoga e meditação. Então a gente vai deixando a conversa fluir, né? O Tiago trouxe algumas anotações, uns textos do professor. A gente vai trocar algumas perguntas e abrir para perguntas também. Mas antes, eu vou convidar vocês para unir as mãos em prece, que a gente vai cantar 3 vezes o mantra Om e fazer uma breve meditação. Lembrando que o mantra Om, né, que a vibração Om, é a expressão da consciência divina. Quando cantamos Om, estamos buscando mudar a frequência da nossa mente. A nossa mente, geralmente, está sintonizada com o mundo que é percebido através dos 5 sentidos. Quando a gente canta o mantra Om, a gente se abre para sentir, para se perceber como sendo a essência que está por trás disso tudo, a essência que permeia todo esse mundo, a essência que é a base até mesmo dos 5 sentidos, da mente, da nossa personalidade. Então o Om é o som primordial, o Om é o corpo sonoro de Deus. É importante que a gente cante Om com essa consciência. Inspiramos juntos. Fique à vontade com as mãos. Mantenha os olhos fechados. Deixe a sua atenção ir para a respiração, sem mudar nada, sem fazer esforço algum. Toma consciência da respiração. Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Respirando com consciência, naturalmente a gente vai sentindo o corpo. Sente seu corpo, se sente presente no corpo agora. Sentindo o ar entrando e saindo do corpo, sentindo o corpo. Sente o contato do seu corpo com a sala. Sente o contato com o chão, sente o contato com a cadeira. Repara que nessa prática, a gente não está pedindo para você criar nada. Não está sugerindo que você chegue a lugar algum. A ideia é que a nossa consciência vá ficando cada vez mais clara. Porque tudo isso que está sendo narrado já está aqui agora. A sala, o corpo em contato com a sala,
o próprio corpo, o ar entrando e saindo do corpo. Talvez você não estivesse consciente. Mas agora você busca despertar essa consciência do aqui e do agora. Yoga Chitta Vitri Nirodha. Isso significa, yoga é a cessação da agitação mental. Yoga significa união, união do humano com o divino, do individual com o universal. E nós tomamos consciência dessa união quando a nossa mente se aquieta. Chitta Vitri Nirodha, cessação da agitação mental. E uma das formas de aquietar a agitação mental é essa, respirar com consciência. Muito simples, mas muito desafiador. Desafiador porque a mente, mesmo a revelia da nossa vontade, a partir dos seus automatismos, dos seus condicionamentos, da sua engrenagem, ela segue pensando. Mas não cometa o erro de tentar frear esses pensamentos, ou de lutar contra eles. Então fazer o quê? Não se identificar com eles. O que significa não se identificar? Reconhecê-los, estou falando dos pensamentos, reconhecê-los como fenômenos mentais, com os quais você escolhe não se envolver. Então, mesmo se a mente seguir gerando pensamentos, basta que você não dê atenção para eles nesse momento. Mantenha sua atenção na respiração, no sentir a respiração acontecendo no corpo, no sentir o corpo em contato com a sala. Sempre que perceber que um pensamento roubou a sua atenção, traz ela de volta para a respiração. Tem uma hora que a mente cansa e vai embora. E o que resta? O que resta não pode ser traduzido por palavras, porque as palavras são expressões dos pensamentos. Logo, quando os pensamentos vão embora, o que resta? Não há uma resposta verbal para isso, mas uma experiência íntima. A mais íntima possível, que é a experiência com o ser real, com aquilo que verdadeiramente somos, com aquilo que verdadeiramente é. O nome dessa experiência é Samadhi. É o estado de supraconsciência. O objetivo do yoga. Durante mais alguns instantes, sem esforço, sente o ar entrando e saindo do corpo, sente o contato do corpo com a sala. Agora, provavelmente presente na respiração, aqueles que não estavam, voltem a atenção e tornem as inspirações um pouquinho mais profundas, com a intenção de ativar o corpo. Fiquem à vontade para abrir os olhos. Namastê.
Então a gente vai iniciar a nossa palestra ou a nossa conversa sobre yoga e meditação. Mais uma vez, um bate-papo, e com muita alegria para o Tiago dar as boas-vindas para vocês também, se apresentar e iniciar o bate-papo. Eu passo a palavra para ele. Boa noite, namastê. Fico muito feliz quando o Carlos me convida para vir aqui. Então, primeiro agradecer a Deus a oportunidade da gente estar junto, conversando. Todo mundo aqui eu acho que sabe, mas é bom a gente lembrar, né? A palavra satsanga é um encontro. Sat é verdade. A verdade, verdade que Jesus ensinou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Sat é essa verdade. Sangha somos nós, né? Professores, alunos, amigos, e buscando essa verdade. Isso é muito importante, né? No nosso caminho espiritual, é uma das principais disciplinas do yoga, são esses encontros, porque fortalece o caminho de cada um, né? E é bom para a gente também tirar alguma dúvida que a gente possa ter. Então, é importante o que o Carlos falou, que na verdade é um bate-papo, né? O que vocês quiserem perguntar, não que a gente saiba tudo, não é essa a nossa intenção, mas a gente, juntos, a gente vai buscar chegar nessa verdade, né? Trocando, aprendendo com vocês. Então, agradecer a Deus, agradecer ao Carlos, ao professor Hermógenes por estar aqui, e principalmente vocês, né? Eu sempre falo isso, se não fossem vocês estarem aqui, eu e Carlos, a gente também não estava aqui, também não estava aproveitando desse momento. Então, agradecer a todo mundo que veio, que saiu de casa. Eu queria começar lendo um texto do professor. Olha como as coisas não são por acaso, né? Esse eu sei que é um dos livros do professor que o Carlos mais gosta, que chama Yoga, Caminho para Deus. Ele já me falou várias vezes que é um dos livros... É o meu preferido. Do professor, o preferido do Carlos. Então, quando ele me convidou, eu falei, eu vou pegar um texto do livro, né, para comentar lá com o pessoal. Aí escolhi um texto, juro que não lembrava. Aí falei para o Carlos ali fora agora, falei, separei aquele texto que o professor faz o convite. Ele falou, poxa, eu gosto tanto desse texto que está no meu primeiro livro. E eu não lembrava, né? Então você vê como essas coincidências. É um convite do professor para todos nós. Então eu vou ler aqui um pedacinho, eu não vou ler o texto todo, mas separei aqui um pedacinho. A hora é chegada. Se você quiser, pode ficar aonde está e como está, a perder tempo. Se você quiser, pode continuar inconsciente, sem rumo, sem rota, sem objetivo, perdendo tempo e perdendo-se dentro do tempo. O homem desperto, graças a longas experiências decisivas, já elegeu o seu rumo e está irreversivelmente a caminho. A viagem é redentora na direção de dentro. Dentro de nós, ali se encontra o Senhor, o próprio Brahma, o ser absoluto. Yoga é o rompimento de grilhões, de condicionamentos e dependências. É libertação. Yoga é vitória sobre as trevas. É iluminação. Yoga é reencontro com o ser verdade. É divinização. Yoga é esforço, luta e vitória. Yoga é o partir, o caminhar e o chegar. Professor Hermógenes, Yoga, Caminho para Deus. Falar um pouquinho. Então, gente, o título do livro já fala muita coisa, né? Yoga, Caminho para Deus. Muita gente vem perguntar pra gente, né? Tiago, então o yoga é uma religião? E o professor sempre dava essa resposta. Ele é uma religião no sentido do religare, né? A palavra religião vem de religare. É uma reconexão. Ele não é uma religião formal e ninguém tem que deixar a sua religião para praticar yoga, pelo contrário, né?
Se você é um cristão, que você seja... O yoga vai te ajudar a ser um melhor cristão. Se é espírita, se é budista, se é umbandista. Você, com o yoga, com a prática do yoga, você pode mergulhar mais a fundo, né? E no texto aqui, o professor chama atenção para várias coisas. Mas uma das coisas que eu gosto muito de enfatizar é que tudo isso, essa felicidade, essa bem-aventurança, né, essa paz que a gente tanto busca, está dentro de nós. É o nosso ser, na verdade. Então, na verdade, não é nem uma reconexão de uma coisa que estava separada. Na verdade, é você descobrir o que você já é. É uma revelação, você descobrir qual é a sua essência, que é felicidade, paz, alegria. E isso no yoga fica muito evidente. À medida que a gente vai praticando, que a gente vai estudando, que a gente vai meditando, essa felicidade que está dentro da gente, ela vai vindo para fora, ela vai ganhando novo fôlego, né? Cabe a gente acalmar um pouquinho, como o Carlos falou muito bem, acalmar o pensamento, o aqui e agora, né? Acalmar a respiração é fundamental para acalmar os pensamentos. E aí essa nossa essência, que já é felicidade. Isso é uma das coisas, eu sempre falo essa frase, né? É a coisa que eu acho que mais bonita da tradição do yoga é afirmar que o ser humano já é feliz. Que a gente não depende de nada e nem ninguém para ser feliz. Isso é muito, muito forte, né? Basta a gente tentar separar um pouquinho o que nos atrapalha, né? Tirar um pouquinho do nosso caminho o que nos atrapalha. Mas a nossa natureza é felicidade, tá? Eu lembrei de um trechinho do Bhagavad Gita, é um texto sagrado na Índia, o diálogo de Krishna com Arjuna, onde Krishna define yoga de algumas maneiras, e uma delas yoga é a cessação do sofrimento. Yoga é a cessação do sofrimento. Mas não é a cessação somente do sofrimento relativo, isso é, estou sofrendo por algum motivo agora, eu estudo um pouquinho a filosofia da yoga, medito, faço um pranayama, estou me sentindo bem, mas para daqui a pouco está sofrendo de novo. A yoga ajuda nisso também, claro, a gente pode resolver muitas questões relativas através da sabedoria, da filosofia da yoga. Mas o que a yoga propõe, e na própria Gita, Krishna vai falar que poucos se abrem para isso, é a cessação total do sofrimento. Total. Aí surge na nossa mente, mas isso é impossível. Isso é absolutamente impossível. Né? Porque pessoas que eu gosto vão morrer, eu posso adoecer, aquilo que eu fiz o maior esforço para conquistar pode ser perdido. Mas o impossível, né, essa sensação de impossível é sustentada justamente por essa visão que essa felicidade que cessa com o sofrimento vai ser encontrada no mundo. Né? O mundo é o tempo todo perder e ganhar. Né? Nascer e morrer, construir, ver a coisa depois acabar. Essa é a natureza do mundo. Aí uma pessoa uma vez falou assim para o professor Hermógenes, se eu não me engano está no Mergulho da Paz, né? Deus não criou direitinho esse mundo, né? Devia ter feito melhor, não é possível. Aí o professor Hermógenes falou assim para ele em tom de brincadeira, mas que é um ensinamento também, né? Deus cometeu um erro sério, sim, ele não te consultou. Antes de criar, ele não te consultou para saber como deveria ser feito. Mas o interessante é que essa análise do mundo, né, que eu mesmo compartilhei agora, ela vale para quem tem uma visão limitada como nós nesse momento. Uma visão onde a gente está inconsciente da unidade. Né? Então, essa sensação de sermos separados, limitados, finitos, faz com que a gente se relacione com a existência dessa maneira. Mas quando Krishna diz yoga é a cessação do sofrimento, ele está dizendo que a partir do momento que a gente, como colocou muito bem o Tiago, não é nem se religa, porque a gente nunca deixa de estar ligado, mas vale a palavra religação. Né? Quando a gente desperta para essa consciência daquilo que verdadeiramente somos, a nossa noção de eu e a nossa noção de outro, a nossa noção de objetivo de vida,
a nossa noção de felicidade, ela é imensamente impactada. E eu gosto muito, eu fui muito tocado pela mensagem do professor Hermógenes, quando ele diz assim: você praticar yoga que não seja com esse objetivo de despertar a consciência do divino, que pode ser chamado de caminhar para Deus, é a mesma coisa que pegar uma banana, descascar a banana, jogar a banana fora e ficar com a casca na mão. Então vai ser mais que natural e bom, e é bem-vindo que a gente chegue nos espaços, nos estúdios, nas academias de yoga, querendo melhorar a saúde, querendo dormir melhor. A obra do professor contempla muito isso. Querendo aprender a ser uma pessoa que se relaciona com mais facilidade com as outras, até mesmo melhorar o desempenho no trabalho. Yoga vai ajudar nisso tudo. Agora, se a gente fica só nisso, né, a gente vai avançar, vai ter ganho, mas depois isso se perde. Depois isso se perde. Em compensação, quando a gente se abre para o que a yoga realmente oferece, né, a gente não deixa de fluir dessa forma também, enquanto a gente tem muita identificação com esse mundo, vai utilizar a yoga para melhorar a saúde, para pensar mais rápido, para dormir melhor, para se relacionar com mais amorosidade, mas não vai negligenciar aquilo que a yoga se propõe, né? E tem uma hora que a gente vai perceber que a grande importância da gente aprender a viver em paz com a gente mesmo e com o outro é a condição fundamental para essa mente tranquila, para o que eu posso chamar de grande salto, né? Para o objetivo mesmo da yoga. Então eu tenho nas minhas palestras, nos meus livros, enfatizado muito esse ponto, porque a gente se esquece dele com muita facilidade. E de repente, a yoga, que tem esse tesouro mais precioso do mundo para te oferecer, né, não causa a transformação que poderia transformar. Vira mais uma atividade que te auxilia em objetivos menores. O Buda tem uma frase que diz mais ou menos assim, né, se pelo abandono de pequenos apegos e pequenos desejos o homem encontra grande paz e felicidade, aquele que é sábio deixará o que é pequeno e olhará para o que é grande. Então a gente tem que tomar cuidado para a nossa prática de yoga, de repente está seguindo por anos e eu sempre estou olhando para o que é pequeno, para o que é passageiro, para o que é efêmero, para aquilo que não é a meta. O problema não é o cuidar disso, o problema está no só olhando para isso. É muito maravilhoso quando a gente resolve aceitar a mensagem dos grandes mestres, como Jesus, por exemplo, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Jesus diz que o reino não vem com observâncias, não se pode dizer ele aqui, ele acolá, o reino está dentro de cada um de nós, como o Tiago colocou, né? A felicidade é a nossa própria essência. E Jesus, Buda, Krishna, o Sai Baba e tantos outros vão afirmar isso. Está dentro de você. E de forma mágica, milagrosa, milagre quer dizer extraordinário, que está além do ordinário. Quando a gente se entrega, se dedica mesmo a essa busca, né, pelo eu interior, tudo mais vem por acréscimo. Tudo mais vem por acréscimo. Essa fala que o Carlos lembrou do Buda, me lembrou um outro livro que eu li, e aí perguntaram para um Swami. Um Swami é um monge, né, indiano, que renunciou à vida material para buscar o lado espiritual. Então na Índia é muito comum aquelas pessoas que vestem laranja e elas abrem mão de toda a vida material para buscar o espiritual. A gente vê isso, né, o tempo todo lá na Índia. Muita gente vive e a sociedade tem o papel, o Dharma, de contribuir com essas pessoas, porque essas pessoas estão meditando, estão orando, estão rezando pelo bem de todos, né? Isso é muito bonito. E aí falaram para um Swami desse assim: mas Swami, deve ser muito difícil renunciar tudo que é importante no mundo para buscar só o espiritual. Aí ele riu e falou assim: não, mas eu estou só com o que é importante.
Você que está renunciando o que é importante, né? Então é isso, quer dizer, a gente renuncia o que é espiritual, a gente renuncia o que é um caminho para o material, para a vida mundana. E aí quando uma pessoa tem a coragem de fazer isso, a gente inverte. Você está abrindo mão de tudo. Ele falou, não, quem está abrindo mão de tudo é você. Eu estou com tudo, você está abrindo. É interessante ver por esse outro lado, né? E uma brincadeira que eu sempre gosto de fazer. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo já é feliz, então. Quem não quer sofrer? Levanta a mão. Todo mundo levantou, né? Então é isso que faz a gente humano. É isso que faz a gente igual. Todo mundo busca a felicidade. Por que a gente quer tanto a felicidade? Porque é a nossa natureza. A gente quer voltar para a nossa natureza, simples. Eu sempre dou um exemplo do nenenzinho, né, da criança brincando. Se a gente está aqui, tem uma criança lá fora brincando, meu filho se estivesse aqui estaria jogando bola ali fora. Ele estaria feliz, rindo, jogando bola. Se ele caísse, chorasse, todo mundo que é mãe aqui, alguns pais também iam levantar e querer ver o que aconteceu, né? Com qualquer criança. Por quê? Porque a natureza da criança é ser feliz. Se você está com uma criança no berço, se ela está rindo, ela está brincando, está todo mundo em paz em casa. Se ela dá um chorinho, a mãe então já, de longe, ela já sabe. Meu filho precisa de alguma coisa. E a gente é assim, né? A gente quer voltar para a nossa essência, voltar para a nossa felicidade, né? Esse é o caminho. O professor gostava muito ele coloca isso nos livros, de comparar o yoga com a parábola do filho pródigo, né? Exatamente igual. A gente pega a nossa herança, vai para o mundo, vai curtir o mundo, né? Se divertir com o mundo, e aí a gente se diverte, festa, dinheiro, festas e tal. Em algum momento a gente sente que falta alguma coisa. A gente sente alguma dor, algum sofrimento, né? Alguma angústia, o que muita gente, né, hoje em dia sente, depressão, angústia, ansiedade. E aí a gente pensa, igual o filho pródigo, nossa, mas quando eu estava lá na minha natureza, quando eu estava lá na casa do meu pai, até os empregados comiam melhor do que eu estou comendo, né? O filho pródigo vai ao extremo da pobreza, começa a comer com os porcos, e ele pensa, os empregados do meu pai comem melhor. E aí ele resolve voltar. O yoga é esse caminho de volta. Quando a gente vai para o mundo e vê que não está dando certo, e não vai dar certo mesmo, a gente vai voltar, né? E aí é interessante, querendo ou não, todos nós vamos voltar. Agora a gente pode facilitar essa volta com a prática do yoga, da meditação, do nosso lado espiritual. Mas todo mundo vai voltar, por bem ou por mal, a nossa essência é voltar para a felicidade. Obrigado. Aí eu lembrei de algo que é fundamental. Fundamental mesmo, né? Já disse para algumas pessoas aqui a diferença de importante para fundamental. O que é importante pode ser substituído por outra coisa importante. O que é fundamental não pode ser substituído. Então, por exemplo, existem muitos métodos de meditação. Muitos mesmo. Talvez todos importantes. Mas um é melhor para o Tiago, outro é melhor para mim, outro é melhor para a Raquel. Pranayamas existem muitos, todos são importantes. Mas tem algo que é fundamental na tradição da yoga. Esse algo chama-se yamas, que a gente pode chamar da ética da yoga. É tão fundamental que antes de falar sobre esses 5 preceitos, né, o autor do Yoga Sutra, Patanjali, que é quem organiza o conhecimento da yoga, compila o conhecimento da yoga, ele vai falar que esses 5 votos devem ser feitos por todos, independente da época que nasceram, do país em que vivem, da cultura, da língua, de qualquer condição. Eles são inegociáveis. Eles são não ser violento, não mentir, não roubar, não acumular e ter uma conduta sexual saudável e moderada. Lembram que eu falei para vocês? Yoga Chitta Vritti Nirodha, durante a meditação, yoga é a cessação da agitação mental. Quando essa mente se aquieta, silencia, e a gente não se identifica com ela, a gente se percebe como sendo algo
que não tem associação, não é definido por aqueles pensamentos, essa é a experiência extraordinária. Uma pessoa violenta tem uma mente tranquila? Não. Que rouba tem uma mente tranquila? Não. Que acumula? Qual é o outro? Me deu um branco. Conduta sexual. Que tem uma conduta sexual desvirtuada e que mente. Por mais que possa até aparentar quando a gente vê de fora, certamente que não tem. Alguns disfarçam bem, né? Alguns disfarçam bem, que está tudo bem. Mas eu sempre estou correndo o risco de ser desmascarado se eu mentir, punido se eu roubei, né? E o meu coração, ele está aqui independente dessa mente corrupta. Corrupção quer dizer romper com o coração. Corruptus é aquele que rompeu com o coração. Praticar esses 5 yamas, fazer esses votos, não é somente importante, é fundamental. É fundamental porque, primeiro, viabiliza uma convivência fraterna entre nós, seres humanos. Pensem numa comunidade independente da sua religião, do seu sistema político, de qualquer tipo de organização que seja, aonde todos, ou a grandíssima maioria, não mente, não rouba, não é violenta, não acumula e tem a energia sexual saudável. Procurem problemas. Não encontramos problemas. Não encontramos problemas. Nós também não encontramos essa comunidade. Perfeito. Daí a gente cita Sua Santidade, o Dalai Lama, Madre Teresa, Satya Sai Baba. Só tem uma solução para isso. Sejamos nós mesmos a solução que queremos para esse mundo. É o que a gente pode fazer. Porque por trás disso tem algo muito interessante. A yoga vai contribuir para que a gente crie uma sociedade muito melhor, a partir da transformação de cada um de nós. Mas esse não é o objetivo último. Mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se enganar mais uma vez e virar só um ativista social. E são preciosíssimos os bons ativistas sociais, sejam através da política ou de outro. É preciosíssimo se tem um coração puro. Mas a meta da yoga é o despertar da consciência do divino, do sagrado, o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Siddhartha Gautama. Então a gente contribui para o melhor mundo possível, mas independente de outras pessoas contribuírem ou não, do lado de fora se configurar como maravilhoso ou não, quando eu contribuo para um mundo melhor, eu estou purificando a minha mente. Eu estou eliminando as más tendências, se apropriar do que não é meu, faltar com a verdade para levar uma vantagem, utilizar a energia sexual de maneira que gere sofrimento para alguém, e assim por diante. Esses 5 são fundamentais, eles são inegociáveis. Eu sei que essa palavra é dura, inegociável. Então, como essa palavra é dura, eu estou falando que inegociável é a gente se voltar para essa intenção. Agora, é claro que a gente vai tropeçar um bocado. A gente, de vez em quando, vai perceber uma tendência de... não vou falar exatamente como foi, ou, por exemplo, eu pego uma ideia do Rodrigo e passo para vocês na palestra como minha. Isso é roubar. Eu roubei a ideia dele. Roubar não é só ir pegar um objeto que não é meu. De vez em quando eu não consigo conter uma emoção e dou uma resposta mais violenta mesmo, correndo o risco até de uma ação física. Então, quando eu digo inegociável, eu não estou falando que a partir desse momento temos que ser assim. As coisas não são assim. Porque se fôssemos, já estaríamos em outro estágio. Mas é importante que a gente compreenda a relevância desses 5 preceitos, que são a base. Tudo vem depois disso. Ashtanga Yoga, que são os 8 membros da Yoga, esse é o primeiro, yamas. É como se fosse a base, o alicerce. A gente pode seguir com segurança com os niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. O Tiago pode explicar isso tudo daqui a pouco. A gente pode seguir adiante quando a gente faz esses votos e leva muito a sério, conquistar isso. É claro, compreendendo que ainda existem tendências arraigadas que podem levar a gente por outros caminhos. Então não é caindo também
né, em ficar, quando falhar, né, se autodepreciando, se cobrando demais, mas é sempre lembrando, a meta é essa, e é importante que eu encontre os meios para conseguir, né, me manter de acordo com esse ideal. Né? Assim a gente contribui para uma sociedade muito melhor e cria internamente as causas, né? Vou falar assim, o cenário, o espaço necessário, né? Espaço é melhor, a gente cria um espaço que, quando a mente se aquieta, vai surgindo um espaço na nossa mente. A gente cria esse espaço que propicia a experiência que a gente chama de yoga. Silvia queria perguntar? Bobagem, né? Quando você diz que é verdade, né? Que as pessoas mentem e roubam, e nunca isso não adianta nada. Então por que elas continuam roubando e se elas não se angustiam? Se elas ficassem tão angustiadas, elas continuariam roubando, mentindo, etc e tal? Talvez nem percebam o quanto ficam angustiadas, porque elas veem no ganho que elas têm, mas tem um ganho ali, né? Mesmo que seja indevido, é um ganho, né? Contando a mentira, eu consegui o que eu queria, eu evitei alguma coisa, né? Roubando, eu tenho recursos para fazer essa viagem. Mas o sucesso tiraria essa sensação de angústia? Se elas continuam com todo o sucesso angustiadas, não seria o caso delas mudar, e elas não mudam. Muitas, né? Quem está aí, a gente sabe, você continua perseguindo o sucesso, né? Muitas vezes também, num primeiro momento, o que acontece é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente, vou colocar assim, faz o que não devia fazer, isso para quem fez esses votos. Antes disso, algo assim que me veio à mente, eu não posso deixar escapar. O Sai Baba diz que existem 3 portas para o inferno. Se quiserem anotar, mas olha, esse ensinamento perturba vocês, hein? O ensinamento é o seguinte: as 3 portas do inferno são só hoje, só um pouquinho e todo mundo faz. Quando isso surge na nossa mente, quer dizer, era algo que eu não devia fazer, a consciência já disse isso, mas a mente está tentando convencer. Muitas vezes, quando a gente falha sempre por ignorância, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, eles ignoram as consequências dessas ações. Sócrates dizia assim: nenhum homem erra voluntariamente, a partir do discernimento não tem erro, né? Vem a partir do condicionamento, né? Da impulsividade. Então, num primeiro momento, talvez essa angústia ela não surja com muita força, porque ao mesmo tempo que a pessoa faz errada, ela também desenvolve uma série de mecanismos para proteger isso, né? Para que não descubram a mentira, para que não me peguem roubando, e acredita nisso. Mas chega um momento que vira uma bola de neve. Chega um momento que fica insustentável. Da mesma maneira que a tradição da yoga diz assim: quem age no Dharma é protegido pelo Dharma, quem age corretamente, né, vai ser protegido, vai ter esse mérito. Né? Quem age no Adharma, né, quem age incorretamente, né, está plantando uma sementinha e vai ter que colher daquele fruto ali na frente. Talvez isso demore um pouquinho. O quanto antes a gente se sente angustiado, melhor. Então percebam o seguinte: as pessoas mais puras, né, às vezes quando falam um pouquinho mais forte com alguém e vê que a outra se magoou, já não ficam bem. Olha que interessante isso. Às vezes não foi nada demais, foi até uma coisa que a outra pessoa estava precisando ouvir. Mas por quê? Aquilo que eu sou é amor. Eu não devia estar falando assim com ele. E essa angústia leva essa pessoa para onde? Eu vou encontrar uma maneira de falar mais amorosamente. Então, muita gente se distanciou tanto da sua verdadeira natureza, né? Esqueceu que a felicidade está dentro da gente, entende que felicidade é somente prazer no mundo, age sem escrúpulos, e às vezes demora um pouquinho mais para entrar em contato com esse sofrimento, mas quanto antes entrar em contato, melhor. É esse sofrimento que vai ajudar a pessoa a voltar para o caminho. Então é uma boa coisa a gente desejar para todos aí que estão na cúpula, que eles se angustiem bastante e rapidamente. Né? É um bom desejo. Em relação a uma ação desonesta, não tem dúvida que é, né? Para que ele, o quanto antes, né, possa encontrar o caminho correto.
O Sai Baba tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: o certo é certo mesmo que ninguém faça, e o errado é errado mesmo que todo mundo faça, né? E isso o professor chamava de racionalização. Quando a gente faz alguma coisa que não está certo, a gente rapidamente, com a nossa mente, a gente cria uma historinha para parecer que está certo e para se desculpar, né? Então essas pessoas, elas pensam assim: ah, eu vou roubar porque eu preciso disso para proteger minha família, eu preciso ter isso porque, né, porque eu não tive e agora eu quero ter e eu mereço. Mas isso tudo é a mente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a mente, nesse processo de racionalização, ela sempre vai encontrar um caminho para te mostrar que o que você está fazendo que é errado não é tão errado assim, né? E aí você pode, né? Só um pouco, só hoje e tal. Então, o que o yoga tenta trazer para a gente é essa consciência em todas as escolhas, nas grandes e nas pequenas escolhas, né? Não só nas grandes. E uma coisa importante, assim, é como o Carlos falou, não adianta a gente plantar limão e querer colher manga. Quem planta limão vai colher limão. Quem planta manga vai colher manga. Então essas pessoas, infelizmente, que, como o Carlos falou muito bem, estão perdidas, elas também, em essência, são corretas, são em paz e são felizes. Só que elas se desviaram de uma maneira tão grande que se perderam delas mesmas, né? Então, com certeza, às vezes nem é a lei do homem, porque a lei do homem é falha, mas a lei divina não é falha. Essas pessoas que causam mal de tanta gente, com a corrupção, com a roubalheira, em algum momento elas têm que acertar. É a lei do karma. O que você faz é o que você planta, é o que você recebe. Nunca vi esse momento. Às vezes vê, e às vezes pode, não sei se é a senhora, mas pode ser numa outra vida, pode não ser agora, pode ser, mas vai acontecer. O importante é que a gente sabe que se a gente quer andar no caminho certo, não é fácil, não é fácil. E a gente é responsável pelas nossas ações, a gente não pode ser nunca responsável ou querer ensinar a ação do outro, né? A gente pode até demonstrar pelo nosso exemplo, mas aquela coisa, o professor falava isso o professor era do exército, olha que engraçado, com essa história toda ele era coronel do exército. Ele falava que às vezes um homem leva um cavalo na beira do rio, mas nem um exército inteiro faz ele beber água, se ele não quiser beber água. Então, por mais que a gente tente passar para as pessoas, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Na verdade é essa, a gente tem que olhar o nosso caminho e mudar a nossa direção, e as pessoas vão pelo exemplo. Eu lembrei de Jesus quando ele diz assim: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Mas a paz que eu vos ofereço não é a mesma que o mundo vos oferece. Existe uma tendência, essa tendência que a gente busca inverter. Existe uma tendência da gente olhar para fora e colocar os ensinamentos para transformar o lado de fora. O que acontece, mas do lado de fora nada é definitivo e a meta não está do lado de fora. Que paz é essa que ele oferece para a gente que o mundo não pode oferecer? Quando a gente começa a contemplar esse ensinamento, essa angústia vai diminuindo. Eu faço a minha parte em relação ao mundo, porque isso está de acordo com a minha essência, isso é a condição para aquietar a minha mente, mas não me apego ao resultado. Esse é um dos ensinamentos fundamentais também da tradição da yoga, Vairagya, desapego. Eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor, eu faço com amor, mas não espero retorno, não crio expectativa, desapego. Não junte riqueza na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam. Onde as coisas são impermanentes. A gente tem que buscar riqueza, encontrar riqueza naquilo que é permanente, que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, aquilo que está dentro da gente. É nobre que a gente queira ajudar uma pessoa, ajudar uma comunidade, e se torna até natural para quem pratica yoga, para quem dá aula de yoga, se engajar nisso.
Mas é muito importante que a gente compreenda o seguinte: Swami Vivekananda, foi uma frase que deu um nó na minha mente há uns 15 anos atrás. Ele diz assim: nós não podemos ajudar ao mundo, nós só podemos ajudar a nós mesmos. E a única maneira de ajudar a nós mesmos é ajudando ao mundo. Aí dá um nó na mente, né? Peraí, a gente não pode ajudar o mundo, a gente só pode ajudar a gente mesmo. Mas a única maneira de ajudar a gente mesmo é ajudando ao mundo. Aí ele coloca o seguinte: nesse mundo, né, tudo que vem vai, tudo que nasce morre. Né, como o Tiago colocou, 2 homens podem arrastar um cavalo para a beira do rio, né, mas nem o exército todo pode fazê-lo beber água. É o que a gente oferece para o mundo, pode ser de coração, com a melhor intenção, pode ser a melhor coisa, o mundo vai aceitar ou não, vai fazer bom uso ou não. Se der certo, certamente vai dar certo por um tempo. Então, a gente não tem esse poder, enquanto personalidade, de ajudar de verdade, de forma definitivamente esse mundo. A gente só pode ajudar a gente mesmo. Porque e a maneira de ajudar a gente mesmo é ajudando ao mundo. Despertando essa compreensão, gente. Atenção nessa compreensão. Quando a gente está servindo a esse mundo, a gente está purificando a nossa mente. Yoga Chitta Vitri Nirodha. Yoga é a cessação da agitação mental. Cessar essa agitação é purificar, é eliminar as tendências egoístas. Num primeiro momento, desenvolver o máximo de altruísmo, transformando essa mente numa mente amiga, para que a gente possa finalmente se perceber além da mente. Então, é muito comum praticantes, até professores, e essa armadilha pega a gente quando a gente menos espera, angustiados por não estar conseguindo resolver uma situação do lado de fora. Quando a pergunta pode ser, né, que ensinamentos, que lições eu posso tirar dessa situação que eu estou vivendo, né, que podem me ajudar nesse processo de volta para casa, de me perceber como essência. Então, esse exemplo do Vivekananda, ele é muito importante. Né? Que a gente sempre dê o nosso melhor, faça o nosso melhor, deseje o melhor, mas sem apego, sem expectativa. As coisas podem sair o contrário do que a gente espera, inclusive. Mas então não valeu a pena. Valeu a pena. Né? Porque se você agiu corretamente, se você despertou o que tem de melhor dentro de você, né, você está purificando essa mente, né, para que no momento certo, de acordo com a vontade de Deus, né, tenhamos essa experiência sublime chamada Yoga. Quer abrir alguma pergunta, por favor? Alguém quer fazer alguma pergunta? Carlos Alberto. Eu só queria colocar, só a título de curiosidade. Eu tenho um primo que foi do colégio militar. E numa reunião, a gente estava falando de jogo, etc. E falamos do professor Hermógenes. O professor Hermógenes é professor de história. Aí nós mostramos os vários livros do Hermógenes e o queixo dele caiu. Ele era professor de história, professor de história. Né? Que no colégio militar, normalmente os professores são militares. Né? E depois, com esse filme que veio do professor Hermógenes, ele ficou ainda mais extasiado. Aí começou a estudar um pouco de yoga. Ah, que legal. Só a título de curiosidade. Então, você lembrou, eu vou contar uma historinha do professor, alguns já conhecem. Ele era professor do colégio militar, né? Mas com certeza já tinha uma cabeça bem aberta naquela época, que era militar. E aí uma vez ele dava aula de filosofia, história, ele tinha a turma e ele falou assim para a turma: olha só, vocês vão ficar aqui fazendo a prova e eu vou sair, vou lá na sala do diretor, que eu tenho que resolver uma coisa com o diretor. Por favor, vocês não colhem, eu confio em vocês e tal, eu vou sair e daqui a pouco eu volto. E aí quando ele voltou, tinha um rapaz colando, olhando no livro a resposta. Né? Aí o professor chamou ele, e o comum, né, em qualquer escola, pegar um aluno colando é dar 0, né, reprovar e tal. Aí o professor falou assim para ele: olha só,
eu confiei na turma e você não correspondeu. Você só quer a sua nota, não é isso? Você quer passar, você quer a sua nota. Então não tem problema, eu vou te dar 10. É isso que você quer, eu dou 10 na sua prova. E deu 10 para o rapaz, né? E aí fez ele pensar que ele estava ali só por causa da nota e não aprender. E aí o menino se arrependeu e ficou o ano inteiro pedindo para o professor tirar o 10. Falou, professor, eu não mereço 10, eu fiz errado, me dá 0, por favor. Aí o professor falou, não, você vai ficar com esse 10 pro resto da vida. Aí você vê como... E interessante, depois eu conheci um outro senhor que era da turma desse rapaz que colou. E até ele frequenta o Green lá, aquele restaurante que eu como muito lá no centro. Ele falou pra mim, nossa, aquela lição marcou minha vida pro resto da vida. Porque assim, ele dá 0, todo mundo esperava. Todo mundo sabia que podia acontecer. Agora ele dá 10 para essa pessoa e fazer com que essa pessoa refletisse que o que ela conseguiu foi de forma errada, né, mudou completamente. Então é interessante, né, como ele usou para dar um ensinamento muito maior, né, para dar um ensinamento de vida assim, para as pessoas. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? É que eu lembrei também de uma historinha, mas aí a gente já passa para a pergunta. Que foi uma das primeiras vezes que o professor Hermógenes falou comigo, antes daquela lá que você gosta de contar. É muito comum dentro de algumas instituições, né, teatro como forma da pessoa se autotrabalhar, teatro como forma de oferecer ensinamentos, reflexões, enfim, é uma arte muito legal. Eu gosto muito de teatro, mas não tenho muito talento. Primeira vez que eu fiz uma peça, foi no primário, eu não gosto nem de lembrar, mas depois de adulto, quando perceberam a minha habilidade, me deram um papel de muro. Eu era o muro na peça, e ainda virei pro lado errado. É verdade. Mas aí, numa comemoração de um aniversário do Saibaba, de 80 anos do Saibaba, essa história tem uns 15 anos, mais ou menos, né? O Centro Saibaba de Niterói fez uma apresentação dentro de um evento bem grande aqui no Rio, muito bonito, né? Aí eu fiz uma peça, fiz uma esquete teatral com Juliana, né? O que vale é o... Mas assim que terminou, o professor Hermógenes, ele estava sentadinho bem perto de onde a gente saía, assim, né? Falou assim pra gente, muito bom, mas muito bom mesmo. Aí eu falei assim pra ele, professor, Satya, né, o Yama, né? Não pode mentir, professor. Aí ele falou, pois é, agora eu estou em apuros, porque eu tenho que ser amoroso, né? Eu lembrei dessa história agora. Assim. Então, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Novamente, a título de curiosidade, há possibilidade de voltar para os cinemas a vida do professor Hermógenes? O filme, né? Eu vi meu primo, que não sabia, achava que somente era professor de história, e quando ele se jogou lá em casa e se debruçou com tantos livros de yoga, ele perdeu até a noção. E logo depois surgiu o filme da vida do professor Hermógenes. Há possibilidade de se reativar esse filme? Então, assim, na verdade, no cinema eu acho difícil, mas ele está disponível hoje em dia no YouTube. Ele não está ainda de graça no YouTube, mas acho que é R$4 ou R$5. Tem no NetNow, você também pode alugar, também um preço simbólico. A gente pode também um dia passar até aqui, né, Carlos? Já passou uma vez, fez uma sessão de cinema aqui. Traz o projetor e passa. Lá no Retiro, provavelmente a gente vai passar. Mas tem lugar. E lá no centro, no Instituto, tem o DVD. Para quem quiser adquirir o DVD do filme, a gente tem. Eu posso até mandar alguns aqui para Niterói. Já tivemos, vendemos já teve aqui. Aí eu mando o DVD pelo Carlos, quem quiser adquirir. Tá? É muito bonito mesmo o filme, não é porque...
Eu participo, não que é a parte piorzinha, mas é bonito. Essa história do Carlos falou do professor, eu lembrei que eu e o Carlos, a gente tem o dom muito parecido de cantar muito bem. Mentira, a gente canta muito mal, eu e ele. E aí, o professor já mais cansadinho, já mais idoso e tal, eu costumava passear com ele na cadeira de roda, e aí eu ia cantando os mantras, né? Ia cantando Gayatri, cantando os bhajans lá do Sai Baba e tal. Aí o professor sempre foi muito brincalhão, ele virava para mim e falava assim, isso quando é cantado é bonito, né? Aí chegava um ponto que ele falava assim, para. Mas ele era muito brincalhão. E eu acho que, eu sempre também falo isso quando eu venho aqui, em qualquer palestra que eu vou dar. Uma das características que mostra que a gente está no caminho de Deus, que está no caminho espiritual, é a gente ser mais feliz. A gente rir, a gente brincar, a gente falar que a gente ama. Eu sou contra essa coisa de achar que para ser espiritual tem que ser sério, olhar, falar pouco, falar em silêncio. Não, eu acho que a gente tem que ser alegre. Eu acho que Deus é alegria. Então a gente tem que falar para quem a gente ama que a gente ama. A gente tem que abraçar todo dia. Eu sempre pergunto lá para os meus alunos, né, lá no Instituto, o Instituto tem quase 60 anos, então tem alunos que estão lá 20 anos, 30 anos, 40 anos. E eu pergunto assim, o que mudou na sua vida depois que você começou a fazer yoga? O que está fazendo de diferente na tua vida? E alguns falam assim, Thiago, agora eu consigo pegar o pé na postura tal. Eu falo, não, isso não é importante. Eu boto o pé na cabeça, eu fico de cabeça para baixo. É legal também, é importante fazer os asanas. Mas o que mudou nas nossas vidas? Porque o yoga é para transformar a vida da gente. Não tem como a gente ter contato com uma filosofia dessa e continuar a mesma pessoa. Se a gente não se transforma, se a gente não muda, a gente não tem um resultado diferente. Eu escuto muita gente falar assim, eu queria ser mais calmo, ou eu queria ser mais feliz, mas faz exatamente as mesmas coisas que vinha fazendo e que não vinha dando certo, né? É aquela história, se eu quero ir para o Rio, para minha casa, eu moro na Barra, eu sei qual é o caminho que eu tenho que fazer. Se eu for em direção à região dos lagos, eu não vou para a Barra. Por isso é muito importante a gente saber para onde a gente quer ir, o que a gente quer do yoga, o que a gente quer da vida. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai estar sempre perdido. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu estou sempre perdido. Então o yoga fala muito isso, a meta. Qual é a sua meta? O que você quer da sua vida? Isso aí que você falou. Quando a pessoa não sabe o que quer, como que ela faz para saber o que ela quer? Muito boa pergunta. Praticando, meditando, acalmando os pensamentos, como o Carlos colocou muito bem. As nossas grandes encrencas que a gente tem é relacionado ao nosso ego. Nosso ego quer controlar tudo. Eu quero controlar o resultado, eu quero controlar a vida do meu filho, eu quero controlar a minha esposa, eu quero controlar o mundo da minha maneira, do meu jeito. Até Deus eu quero controlar, né? Eu quero que Ele faça o que eu quero, não o que é melhor para mim. Então, o grande segredo, eu acho que é, como o professor colocava, humildação. O que é humildação? É diminuir o nosso ego, abaixar o nosso ego, administrar o nosso ego. Não é matar o ego, tá? O ego é importante, a gente precisa, né, para poder interagir, mas saber administrar o nosso ego, saber que a gente não é o último biscoito do pacote, que as coisas não acontecem do jeito que eu quero, já é um grande passo. Já é um grande passo para a gente descobrir a nossa meta. E a nossa meta, é lógico, cada um pode dizer de uma maneira diferente, um caminho diferente, uma técnica diferente. Mas acredito que a grande meta é a gente voltar para esse estado de felicidade, para esse estado de paz, para esse estado de bem-aventurança. É esse caminho de volta da parábola, né? É conseguir retornar para a nossa essência. E para isso só diminuindo os nossos eu quero isso, eu quero aquilo, né? Isso que atrapalha. O Carlos também conta muito essa passagem, eu também gosto muito. Uma vez perguntaram para o Sai Baba
né? Até um grupo de brasileiros falaram assim, Sai Baba, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Foi um mestre que viveu na Índia e tal. Eu e o Carlos, né, somos muito ligados a ele também. E perguntaram para ele numa entrevista, Sai Baba, eu quero paz. E a resposta dele foi, tiro eu, tiro quero. O que sobra? Né? Tiro eu, tiro o ego, tiro o quero, tiro o desejo. E o que sobra é paz. Então o caminho, na verdade, alguns mestres falam isso, eu acho muito interessante, que é mais fácil do que a gente pensa. É a gente que complica. Né? Porque na verdade é um entendimento, a gente precisa entender que a gente já é feliz, que a gente já é em paz. Só que a gente complica muito a nossa vida. Com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, a gente cria muita coisa. A gente cria muita necessidade de muita coisa. E aí vem um outro ensinamento que eu gosto muito, do yoga, que vários mestres, vem dos Vedas, mas o Swami Shivananda falava, vida simples, pensamento elevado. Acho que isso resume muita coisa. Simplificar a nossa vida. Simplificar a nossa vida e manter o pensamento elevado. Mas, aqui só, o Sai Baba tem um livro, Limite aos Desejos, é muito interessante. Sim, é muito bom. Muito bom mesmo. O Limite aos Desejos é um programa que o Sai Baba propõe, né, sobre como a gente administrar melhor o tempo, o dinheiro, a alimentação e a energia. Aproveitando o gancho que vocês estão falando desse estado de felicidade, que seria natural do ser humano, né? E passou na minha cabeça no momento, vendo uma família de tradição católica, a respeito do paraíso, né, de Adão e Eva antes do pecado original, ou seja, parece que eles tinham esse estado permanente de felicidade. Eu gostaria de saber se a tradição da yoga ela tem uma interpretação do que acontecia, do que veio a ser o pecado original, porque a gente vê isso muito por metáforas, as pessoas acham que, não sei, eu interpreto de outras formas. Eu queria saber se tem alguma interpretação sobre essa questão, o que foi o pecado original, por que as pessoas saíram daquele estado, né, tipo, que fala, eram imortais, passaram a morrer, passaram a sofrer, passaram... Essa minha questão. Eu vou compartilhar com você e passo para o Thiago compartilhar a maneira dele olhar para isso, a minha maneira de olhar para isso, né, para essa questão. Eu acredito, na meditação que eu guiei para vocês, teve um momento que eu falei algo mais ou menos assim, né, aquilo que a gente experimenta quando a mente vai, né, quando eu não mais me identifico com ela, quando eu não mais me associo com ela, quando eu não acho mais que ela define aquilo que eu sou, né, não pode ser traduzido através de palavras, porque todas as palavras são expressões de pensamentos. Eu estou trazendo isso de novo pelo seguinte, por melhores que sejam as metáforas, né, são metáforas, são ideias, vêm através de palavras. Então é possível que existe alguma coisa da tradição da yoga, até provável que exista, né, que possa se comparar com essa ideia do cristianismo. Mas eu gosto muito de responder essa pergunta, que pode ser respondida de outra forma, talvez até trazendo uma resposta mais satisfatória, mas eu gosto muito de responder como o Buda respondia. Era comum para o Buda ouvir essa pergunta, não em relação ao cristianismo, porque ele vem antes do próprio Cristo, mais ou menos 600 anos. Mas o sentido da pergunta, né? Como é que isso tudo começou? Né? Como é que a gente saiu dessa condição de pureza original, de felicidade absoluta, e se vê agora nessa condição? Aí o Buda, sempre que ele ouvia essa pergunta, ele respondia assim: se você estiver andando na floresta, lembrando, né, que ele vivia num ambiente de floresta. Se você estiver andando na floresta, levar uma flechada, e na ponta dessa flecha tem veneno, né, e você sabe disso. Aí quando você sente a flechada, vamos supor que seja no braço, né, que não é um lugar
que vai ser letal, mas se tem veneno, pode vir a ser. O que você faz? Você fica se perguntando, de onde veio essa flecha? Por que atiraram em mim? Né? Onde está a pessoa que atirou? Ou você corre para o médico? Né? Primeiro você corre para o médico. Se você sabe que entrou veneno no seu corpo, antes de querer saber de onde veio, quem foi, você corre para o médico, né? E o médico vai saber tirar a flecha, diagnosticar o que está acontecendo com você e te medicar. Então, assim, eu pessoalmente me relaciono com essa questão dessa maneira. Eu me vejo nessa condição, num corpo humano. Enquanto eu me identifico com isso, eu não me libero do sofrimento, porque isso aqui está envelhecendo, pode adoecer a qualquer momento e vai morrer. Quando eu acho que o outro é isso também, é inevitável escapar dessa angústia, né? Então eu estou envenenado pela ilusão. Os textos dizem que isso é uma ilusão, né? Então, ao invés de perguntar por que isso aconteceu, de onde isso veio, como isso se configura, né? Os textos falam assim, você pode se curar disso, né? Você pode eliminar isso e, quando você obtiver esse esclarecimento, né, você vai saber exatamente por que isso aconteceu. Né? Você vai saber imediatamente por que as coisas, né, se configuram assim. Então, eu pessoalmente gosto muito de sair do campo dessa especulação, né, do porquê que aconteceu isso, como é que a gente veio parar nessa condição, e investir meu tempo e energia em outro sentido. Como fazer para superar isso? Né? Como fazer, né, para me perceber novamente como essência, como espírito, como pura felicidade. E não conheço uma metáfora equivalente. Não sei se o Tiago conhece. Não conheço também, mas acho que você respondeu muito bem. Mas quando você falou essa coisa de estar num ambiente, né, como teoricamente era o paraíso de paz e tal, e depois se vê perdido, o que me veio à mente é a vidyā, né? A ignorância, o véu da ignorância. O que o yoga, o Vedanta fala muito sobre isso, né? A gente não consegue vivenciar esse paraíso aqui e agora, porque o paraíso é aqui e agora, porque a gente tem esse véu da ignorância. A gente tem o véu de achar que a gente é o corpo, de achar que a gente é limitado, de achar que a gente é sofrimento. Então, eu acho, comparando, a resposta do Carlos foi excelente, que talvez a ignorância seja a primeira coisa que aparece e tira a gente desse nosso estado. Maya, como eles chamam, ignorância ou Maya. Porque para os textos do yoga, como a gente colocou, a nossa natureza é felicidade, de todos nós. Ah, Thiago, mas hoje eu não estou sentindo isso não. Tudo bem, mas por que não está sentindo? O que está te levando a não perceber essa felicidade? Por que a gente não está no paraíso? Aí são várias questões. E eu acho que... E comparando também com a parábola que eu falei, do filho pródigo, né? A gente estava na casa do pai, a casa do pai era esse paraíso. E por que a gente saiu? Porque a gente foi atraído pelo mundo. Porque a gente queria experimentar o mundo, a gente teve desejo, né? Talvez da Eva e tal. Eu não sou um estudioso dessa metáfora, não. Mas eu acredito que o desejo pelo mundo, o desejo pelas coisas, o desejo pelo dinheiro, pelo poder, por isso tudo aqui, às vezes faz a gente se perder um pouco da nossa natureza. Não sei se respondeu, mas... Tem uma pergunta lá atrás, depois pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber um pouco da origem da yoga e se, a partir do momento que ela começou a ser praticada e nesse processo de elaboração, da criação dela, teve alguma coisa marcante para o pessoal começar a refletir nessa coisa? Se teve alguma coisa mais à procura de uma coisa existencial humana, alguma coisa assim, na sua origem, na sua criação, aonde que foi?
Então vou tentar. Carlos quer responder? Tem várias respostas. Podem ter várias respostas. Assim, o yoga é muito antigo. Assim, existem textos, por exemplo, o Upanishads. O yoga vem dos Vedas. Os Vedas são livros da tradição indiana e tem textos até datados de 10 mil anos atrás. Então é uma coisa muito antiga. E a busca toda do yoga é nesse caminho que a gente estava colocando. É desse autodescobrimento. O yoga, quando sai da Índia, ele toma uma forma muito do Hatha Yoga, das posturas, do corpo. Né? Quando vai para os Estados Unidos, Europa e tal, as pessoas, e principalmente aqui no Brasil, ficam muito apegadas às questões físicas do yoga, né? As posturas, o que o yoga pode trazer de benefício físico. Mas o yoga na Índia, até hoje, ele é muito maior do que o Hatha Yoga, do que as posturas. Ele sempre foi visto na Índia como uma grande filosofia, né? Uma filosofia de vida, para a gente mudar os nossos pensamentos, os nossos hábitos, a nossa alimentação. E nesses livros dos Vedas que eu estava falando, tem todos esses caminhos, tem todos esses... são 4 principais Vedas, mas eles vêm relatando. Aí tem cantos védicos, tem a dieta, tem os exercícios, tem a meditação, mas sempre nessa busca de tirar a gente da ignorância e fazer enxergar o que a gente já é. Essa é a grande meta do yoga. Quando a gente fala em moksha, libertação, né, é libertar a gente da ignorância. Não quer dizer que a gente vai se libertar e vai sair por aí voando, flutuando, fazendo milagre. Não é essa a intenção. A intenção é acabar com a nossa ignorância, acabar com o nosso sofrimento. E isso é possível para todos nós. Não é para indiano, não é só para indiano ou só para quem nasceu na cultura védica ou hindu. O yoga é para todos nós, tá? Não sei se deu para responder mais ou menos. Se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, Carlos. Tem uma história a mais tradicional, né? Aí a origem, né, entra no campo mitológico, assim, é que numa conversa entre Shiva e Parvati, né, Shiva, o aspecto transformador de Deus, uma deidade, o Senhor Shiva, ele conversando com a sua consorte, ouve dela, né? Nossa, essa humanidade sofre tanto, eles não cessam de sofrer, né? Faz alguma coisa por eles, ou mais alguma coisa. Daí Shiva oferece a possibilidade da yoga para a gente, né? Dá essa tradição para a gente. E o Tiago colocou muito bem algo que isso está até se tornando batido, esse comentário, mas ele ainda é necessário, porque para a massa continua valendo essa noção aqui no Ocidente que yoga é postura física, né? Dentro do Ashtanga Yoga, dos 8 membros, são 8 membros. Asana é um deles. É o terceiro, né? Depois tem mais 5. E quando o Patanjali vai falar de asana no livro, no Yoga Sutra, ele vai usar 2 versos. Quer dizer, 196. É algo ínfimo que não deixa de ser muito importante, muito valioso, que pode fazer toda a diferença. Então essa fala não está desdenhando do asana de forma alguma. Ele é útil, é importante, mas não é fundamental. Olha que interessante. Porque o Tiago gosta de falar isso. Quem já viu Jesus de cabeça para baixo? Quem já viu o Buda com o pé atrás da cabeça? Né? Da tradição que sai dele, que vem deles, não tem essa orientação. Mas ao mesmo tempo faz toda a diferença. Isso é importante da gente colocar. Vai ajudar muito. E é interessante, sem entrar em detalhes em função do nosso tempo, que essa tradição ela é tão bela que ela tem a seguinte compreensão, né? Como o Tiago está enfatizando muito bem, yoga tem um objetivo básico, que é cessar com a ignorância. O que a gente está fazendo aqui é buscar eliminar a ignorância espiritual, né? Não é a ignorância mundana, que é normal. Estou olhando para a Premarga, que é enfermeira, a Adriana, que é médica, me bota no hospital para fazer uma dessas funções. Coitado do paciente, porque eu ignoro os procedimentos, eu ignoro aquilo que elas conhecem. A ignorância que a gente busca acessar não é essa. Eu não preciso desse conhecimento, eu não sou profissional dessa área.
mas a ignorância espiritual é o que a gente quer cessar. Essa ignorância surge de acordo com a nossa identificação com a mente pensante. E cada mente tem uma certa tendência. Tem mentes que têm uma tendência para a intelectualidade, outras mais para emoção, outras sugerem mais ação, outras introspecção. Então surgem 4 caminhos possíveis, que não são excludentes, nem são separados. Isso está sempre misturado. Mas ao mesmo tempo, a gente acaba encontrando uma forma de praticar yoga que tenha relação com a nossa tendência predominante. Então as pessoas mais intelectuais tendem a praticar Jnana Yoga, que vai se assemelhar muito ao Vedanta, que é uma prática de mais reflexão. A gente pensa, a gente deduz, e através da razão, a gente vai conseguindo perceber o quanto esse mundo é ilusório, é falso, até chegar a hora que a gente se abre para aquilo que é real. Tem pessoas mais emocionais, que são mais ligadas à poesia, às artes, se expressam mais através das emoções. Essas pessoas tendem a buscar Bhakti Yoga, a yoga devocional, a yoga do amor, onde a gente purifica a mente através desses meios. Tem pessoas que não são nem tão intelectuais, nem tão sentimentais. O que predomina é a ação. Eu tenho que estar agindo, eu tenho que estar concretizando, eu tenho que colocar a mão na massa. Karma Yoga é o caminho da ação, é um método de agir nesse mundo, onde a gente vai agir com uma atitude mental que elimina o egoísmo, o desejo. E tem pessoas que têm uma tendência mais introspectiva, que já tem isso mesmo. Tem crianças que a gente vê com essa tendência, essas praticam Raja Yoga, yoga real, assim. Que dentro de Raja Yoga, tradicionalmente, tem os asanas, para preparar o corpo, para estar ali firme, confortável, estável, para que a gente possa concentrar essa mente, entrar em meditação e Samadhi, que é a eliminação da ignorância. Então, é muito fascinante, gente, quando a gente vai um pouquinho além do que é oferecido hoje como informação aqui no Ocidente em relação a yoga. E no Brasil tem muitos excelentes professores, muitos excelentes centros, é bom falar isso também. Mas de alguma forma, às vezes o marketing de alguns grupos fica muito ligado à postura, mas quando a gente vai um pouquinho além, é fascinante demais. E como o Thiago colocou muito bem, não é religião, não é uma instituição religiosa, é para o católico, para o evangélico, para o budista, para o judeu, para o muçulmano, para o ateu. O ateu também, um ateu pode praticar yoga tranquilamente e ajuda a gente a se tornar um ser humano melhor, um praticante melhor dessa ou daquela religião. Como o Thiago colocou, é impossível não mudar a maneira de olhar e se relacionar com a gente mesmo, com os outros, com essa vida. E a gente já está chegando no finalzinho, né? Olha só. São 8h30. Então, você tinha levantado a mão? Qual o seu nome é? Tayane, quer perguntar, Tayane? Porque eu tinha visto para não... A primeira vez que eu vou Sim. uma palestra, não tenho nada, mas eu tive depressão e eu estou me tratando. Sim. Uma vez por semana eu faço psicoterapia. Sim. E o meu psicólogo faz exatamente isso que vocês fizeram. Pede para eu respirar e reparar o ar entrando e saindo. Sim. Tem alguma coisa a ver? Certamente. Certamente. Primeiro, uma coisa importante, a beça. Sim, yoga ajuda a beça nesses quadros. Mas um bom professor de yoga, sempre que recebe uma pessoa com um diagnóstico, se certifica se ela está indo ao psicólogo ou se ela está indo ao médico. Nunca se responsabiliza por um tratamento, porque vocês viram aqui o objetivo do yoga. Agora, traz muitos benefícios para a saúde física e psíquica, então pode fazer toda a diferença como apoio para um tratamento, para esse processo de autodescoberta, de vencer alguns desafios. Uma pessoa que comece a fazer yoga, ela não pode prescindir de uma terapia? Não é aconselhável. Não, se essa pessoa... o professor de yoga não vai atender a demanda individual dessa pessoa. E ele não tem a qualificação necessária para dar um diagnóstico. Então, ele pode ter muito boa vontade, mas pode dar um tropeço muito grande não percebendo algo relevante e que ele nem teria como tratar.
Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi do queridíssimo Marcos Rocha, em São Paulo, onde ele disse algo mais ou menos assim: yoga pode curar, mas o professor de yoga não é um curador. Então, fazendo yoga, a pessoa pode se curar de muita coisa, sem dúvida alguma, mas os profissionais qualificados não são os professores de yoga para estar à frente de um tratamento. Então, agora, hoje de uns anos para cá, a ciência, né, vem comprovando muitos exercícios do yoga, tanto a eficácia dos asanas, da respiração consciente, da meditação. Todas as grandes universidades do mundo hoje pesquisam sobre isso, né? Geralmente esses pesquisadores também são praticantes. Então é muito legal a gente ver a psicologia e muitas outras frentes acadêmicas, vamos colocar assim, aderindo cada vez mais, né, a essas práticas milenares, agora com a sua eficácia também comprovada pela ciência. Importante é também porque não deixavam de ser comprovadas antes, né, no próprio efeito que gerava na pessoa. Um clássico, Tayane, né, se você se está se dando bem com esse terapeuta, né, em função da maneira que ele conduz, um clássico da yoga mundial que eu sugiro que você leia é o livro chamado Yoga para Nervosos, né? É um livro maravilhoso, já salvou a vida de muita gente. Eu conheço algumas pessoas que vieram me contar isso. Esse livro salvou a minha vida. E com uma habilidade ímpar nesse livro, o professor Hermógenes, ele transmite a yoga da forma mais pura e verdadeira possível, ao mesmo tempo que levando a gente para a meta, mostrando como pode auxiliar, né, para ajudar a gente a vencer todos esses desafios: depressão, ansiedade, pânico, e assim por diante. Ele vai até trazer assim, violência, ganância. Ele vai mostrar que isso é uma mente adoecida também, através de técnicas de respiração, através de posturas, muito através da filosofia da yoga. É um livro que eu acho que você vai gostar muito. Encontra esse livro? Encontra em livraria, o Yoga para Nervosos, né, Thiago? Ele está bem... Até aqui pode mandar para cá também. Isso, a gente pode vender aqui no Mapadeva, vende no Instituto Hermógenes, mas aqui em Niterói, todas as livrarias, que são pouquíssimas, né? É uma pena, uma cidade com 500 mil de pessoas. Eu acho que hoje tem 2 livrarias. Não sei se vocês sabem, mas fechou uma Saraiva no Plaza. Mas nessas livrarias vendem o Autoperfeição com Hatha Yoga e o Yoga para Nervosos. Vamos falar um pouquinho da programação? Então, queridos, a gente deu para vocês, deixou aqui nas cadeiras, né, uns papéis, fazendo a divulgação de 3 cursos. O primeiro é o curso de meditação. Então, eu convido todo mundo para o curso de meditação, que vai acontecer no dia 26, né, sem ser amanhã, dia 19, sábado, no outro sábado, dia 26, de 9 da manhã a 1 da tarde, aqui mesmo nesse auditório. É um curso de 4 horas, mas ele é muito significativo. Eu proponho um método de meditação de 4 etapas, que eu descrevo no meu primeiro livro, mas eu estou acrescentando a esse curso mais 4 técnicas de meditação que podem ser utilizadas a qualquer momento do dia, com uma finalidade assim específica. Então é um curso teórico e prático. Eu explico, a gente pratica e depois eu tiro dúvida em relação à prática. O objetivo desse curso não é nem falar, você deve praticar este método, mas quase todo método de meditação passa por algumas etapas, como pacificar as emoções, concentrar a mente, não se envolver com os pensamentos, purificar a mente. Então, no curso, eu busco trazer muito esclarecimento sobre essas etapas. Mesmo que você não adote o que eu estou propondo, porque às vezes nem é o mais adequado para você, você já tem um método de meditação, te traz esclarecimento sobre algumas armadilhas, quando eu acho que eu estou me concentrando e não estou, quando eu acho que estou observando e não estou, quando perceber isso, o que fazer para evitar. Então é um curso muito maduro, eu já ofereço há muitos anos e a gente vai realizar aqui no dia 26. Quem tiver interesse, aqui tem o contato para inscrição.
a gente vai fazer um retiro no Carnaval. Quer falar um pouquinho sobre o retiro, Tiago? Então, vou fazer junto com o Tiago. A gente vai estar junto no retiro, no Carnaval, em Teresópolis, num lugar que é do Hare Krishna, né? O Goura Mandir. Retiro, gente, eu sempre falo isso com meus alunos também, é muito importante. Aqui muita gente já foi, né? Eu lembro de todos. Um grupo grande. Muita gente aqui já esteve nos retiros, mas faz muita diferença a gente ir no retiro. Muita, eu sempre falo isso com os alunos. Porque ainda mais um assim que a gente vai ficar 4 dias, né? São 5 dias. 5 dias. Aí, quando a gente mergulha no yoga, realmente, prática de manhã, meditação, palestra, caminhada, tira dúvida, assiste um documentário, 5 dias só falando sobre yoga, só meditando, só praticando, todo mundo junto, faz muita diferença na nossa vida, na nossa prática. Eu, né, neto do professor, vou a retiro desde que nasci, e eu lembro muito disso, eu sempre falo isso, né? As pessoas às vezes chegam no retiro no primeiro dia, não conhece todo mundo, não conhece o lugar, não conhece os professores, chega meio tímido, né? Meio fechado assim, e quando vai embora no último dia, é outra pessoa. Vai todo mundo com um sorriso largo, com amor no coração, faz uma diferença muito grande para participar. É lógico, a gente quer que vocês estejam lá com a gente, mas se não for nesse retiro, o Carlos faz vários retiros, a gente do Instituto faz, vários professores fazem. Importante que tenha prática, né? O yoga é uma coisa que é muito prática. A gente fala do sadhana, o sadhana é isso, é disciplina. Acordar cedo, meditar, praticar, estudar. Só vai fazer diferença o yoga na nossa vida se a gente levar isso para o nosso dia a dia. Não adianta, sinceramente, eu vou ser muito honesto com vocês, a gente falar assim, eu faço yoga terça e quinta com o Carlos às 3 horas. Tá, ali a gente está, né, tendo dicas, aprendendo, fazendo postura. Mas se a minha yoga se limita a esse horário, não é yoga. O yoga é para ser vivido durante o dia todo. Sobre tudo o que a gente faz, sobre o que a gente come, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente pensa. Aí o yoga faz diferença. É lógico, aquela prática ali, 2 vezes por semana, vai ser o start ali. Eu estou tirando dúvida, eu estou praticando. Mas o professor falava muito isso. O yoga começa quando a gente sai do tapetinho. Quando eu saio, eu termino a aula com o Carlos e vou para casa. Aí tem yoga, aí começa a fazer grande diferença. Então, eu convido vocês, assim, quem puder, participar de um retiro. Quem nunca foi, ou quem já foi, sabe o que eu estou falando e sabe que é verdade. Faz muita diferença na nossa prática. Depois de ter 3, 4 dias ali, a gente vê que o yoga, se a gente levar verdadeiramente para o dia a dia, para acordar, para dormir, para pensar, para estudar, transforma a nossa vida. É um salto muito grande quando a gente participa de um tempo assim, que tem uma disciplina mais regular. Eu quero saber como é que a gente vai ter condução para lá, como é que vai ser. Então, Carlos, quer falar? Eu acho que não vai ter condução, né? Mas num primeiro momento, depois que a gente, uma coisa importante, a gente já preencheu metade das vagas, eu acho. Num primeiro momento, assim que a gente tiver com as fichas, a gente busca fazer um sistema de carona solidária. Mas 3 semanas antes, se a gente vê que não está conseguindo fechar, a gente aluga a van. E o custo da van fica com os participantes. Dá mais ou menos R$100 para ida e volta. Nos 2 retiros mais recentes que eu fiz no ano passado, a gente alugou a van. O que acontece é que às vezes de cara a gente percebe que mais da metade do grupo prefere ir de carro e pode dar carona. Aí a gente organiza assim. Mas se acontecer diferente, aí a gente já contrata a van. Como que se inscreve a van? Isso. Pelo WhatsApp, está aqui o número do WhatsApp. Mandando o zap, eu mando todas as informações. Fala com o Rodrigo. Manda, por favor, porque depois vai dizer que não tinha, Me manda o zap. Não, você manda o zap, Isso. Eu que mando? Isso, tem que mandar solicitando. Por favor. Sim. Então, o nosso retiro
De novo, que está filmando. Então, o nosso retiro vai iniciar no sábado de carnaval, dia 2 de março, e vai até a quarta-feira de cinzas, no dia 6, na hora do almoço. Vai acontecer em Teresópolis, na pousada Goura Mandir. Então, fica todo mundo convidado, né, para fazer a inscrição. Para quem está vendo pela internet, pode ser pelo e-mail yoganiterói@gmail.com ou pelo WhatsApp 99418-8862, o prefixo é 21. A gente vai estar lá, eu e o Tiago, à frente das atividades, vão ter uns professores convidados, então vai ter prática de Hatha Yoga, palestra, meditação, o lugar é lindo, caminhada na natureza. É do lado de um ashram Hare Krishna, né, que é o Vrajabhumi. Certamente a gente vai ter uma abertura para conhecer o trabalho deles, participar da cerimônia deles, que é muito preciosa, são amigos. Lá tem um rio, tem sauna, tem piscina, a gente também vai ter um tempo, né, para o lazer, é um feriado prolongado. Então, todo mundo que se interessar, corre, e não é conversa de vendedor. Porque, só pergunta vaga. Porque a gente está chegando mesmo na metade das inscrições. Todos são bem-vindos. Aí a próxima atividade. Vou falar agora sobre a formação. Aqui no Instituto Mapadeva, a gente vai para o 3º ano agora, em 2019, de um curso de formação. A gente chama Formação e Aprofundamento em Yoga e Meditação. Eu tenho a alegria de estar vendo aqui na minha frente pessoas que fizeram a primeira formação e que estão participando da segunda turma de formação. Então tem sido uma experiência muito gratificante, um retorno maravilhoso, né? A gente vendo como as pessoas aproveitam o curso naquilo que é o objetivo da yoga, que é essa autotransformação para o despertar, e que também depois do curso, né, aqueles que desejam dar aula vêm se tornando profissionais comprometidos e competentes, né? Então é uma imensa alegria, né, a gente estar à frente desse curso. Estou vendo aqui os coordenadores do curso, a Thalita e o Rodrigo, que fazem isso com muito amor, com muita excelência, né? Hoje a Thaís está aqui, dá um grande apoio para a gente também na organização. A Adriana não pôde vir, né? E aí eu não vou citar nome, porque eu estou vendo um monte de gente aqui que já participou. Mas esse curso ele tem 12 meses, né? Acontece um final de semana por mês, é um sábado das 9 às 17 horas, um domingo das 9 às 14, né? E a gente tem essa proposta, né, dentro de um conteúdo muito equilibrado, muito rico, né, propiciar um ano de estudo, de aprofundamento, inclusive para pessoas que não querem dar aula, mas só aprofundar no conhecimento, né? E durante esse um ano a gente toma cuidado também, né, lembrando que a gente está preparando pessoas para ensinar, então para que se tornem excelentes profissionais. A gente vai iniciar uma turma agora no mês de abril. As inscrições estão abertas, então vocês podem ter todas as informações pelo site mapadeva.com.br, né? O mesmo telefone que eu dei para a inscrição do retiro também vale, que aí eu encaminho para o Rodrigo e para a Thalita. Então, quem tiver interesse é muito bem-vindo. A gente já está formando essa turma também. E da minha parte, por último, gente, uma novidade. Eu sei que a maioria aqui já sabe, mas algumas pessoas vão ser pegas de surpresa, né? O Instituto Mapadeva está mudando de local físico, né? A partir de semana que vem a gente vai estar em outra sala. A nossa sala nova, aqui em Niterói, em Caraí, é na Rua Lopes Trovão, número 52, esquina com a Rua Moreira César, a sala 601. A gente está indo para um local mais amplo, né? Aumenta a recepção, continua com uma boa sala de prática, ganhou uma mini cozinha, mas principalmente ganhou um novo ambiente. Tem uma outra salinha que vai dar para a gente ter atividades simultâneas, né? Acolher mais profissionais, oferecer mais atividades. Então a gente está muito feliz. A partir da quarta-feira que vem, dia 23, a gente já está funcionando lá, e um pouquinho depois vai marcar um satsang lá dentro, né, para festejar. Estou vendo o Rodrigo e a Thalita, não posso deixar aqui também de compartilhar a minha felicidade, porque na semana passada eles abriram o espaço Semear, né? É o mais novo, salvo se alguém abrir um espaço essa semana, mas é o mais novo espaço de yoga de Niterói.
né? A sala tá linda e, mais importante ainda, né? Tem uma condução de pessoas maravilhosas, de yogis. Olha só quem chegou. Oi, neném. Agora eu dou para vocês 15 segundos olhando para ela. Para elas, na verdade. Essa é a Maria Clara. Qual o endereço lá, Rodrigo? O Noronha Torrezão? 24, 1109. Então, eu convido todo mundo também a conhecer a câmera Thaís. Tá tudo bem. Então eu convido todo mundo também, em nome do Rodrigo e da Thalita, para conhecer o Semear, né, esse espaço novo de yoga na nossa cidade. Rua Noronha Torrezão, número 24, a sala é? A sala 1109, né? Não deixem de ir lá conhecer, tem uns horários abertos até para meditação, né? Todos vão ser muito bem acolhidos lá. Então é isso, gente. Tiago quer falar mais alguma coisa? Tiago não contou nenhuma piada, eu acho. Pode fechar com uma piada, né? Queria agradecer de novo todo mundo Juliano. E desejar boa sorte ao Rodrigo e à Thalita. Deram aula lá no Instituto Hermógenes também. E a sala nova do Mapadeva. Agradecer e desejar toda a sorte do mundo. Agora o Carlos está babando, né? Tem que limpar a barba. Fala, oi? Oi, tio Tiago. Fala, oi? Então o Carlos falou para contar uma piada para a gente encerrar, né? Então o professor adorava contar piada. O professor Hermógenes, ele contava muitas piadas. E em situações engraçadas, né? Às vezes eu fui com ele em várias palestras, assim, e ele era muito convidado por médicos para fazer congresso de medicina e tal, falar de yoga, e ele começava a contar piada de médico para os médicos, né? Aí eu falava, a gente não vai sair bem daqui, né? Mas ele contava piada de português lá em Portugal, então ele tinha carta branca para se divertir. Então diz que Jesus estava andando com os discípulos e eu gosto de brincar assim, desculpa a liberdade se alguém achar que é muita liberdade, mas eu brinco com Jesus porque considero meu pai, meu amigo, da minha família. Então, diz que ele estava andando com os discípulos e com muita fome. E aí ele virou para o Pedro e falou assim, Pedro, vai lá na padaria e compra 2 frangos de padaria para a gente dividir. Detalhe que eu acho que Jesus era vegetariano, mas aí já é uma outra polêmica. Não vou entrar nesse assunto agora. Aí ele trouxe os frangos embrulhadinhos naquela quentinha, né, com durex, tudo direitinho. Aí Pedro, diz que o Pedro era gordinho assim que nem eu, guloso e tal, veio andando com os 2 frangos e pensou assim, pô, Jesus tem aquela mania boba de dividir tudo igual, 2 frangos para todos os discípulos, pô, vou ficar com fome, né? Aí Pedro foi andando, aquele calor, estavam pregando no deserto e tal. Aí Pedro, já sei, abriu lá a quentinha, tirou o durex direitinho, abriu e pegou uma coxa de cada frango. Aí comeu, fechou tudo, entregou para Jesus. Falou aí, Jesus. Aí Jesus abriu, olhou, achou alguma coisa estranha, falou, chama o Pedro. Aí o Pedro já foi todo, né, sabendo que tinha feito besteira. Jesus olhou para ele e falou assim, ô Pedro, tem alguma coisa errada com esses frangos, não tem não, Pedro? Aí o Pedro, não, mestre, é que você não sabe, aqui nessa região, as galinhas têm uma patinha só tem uma coxa. Vamos lá ver. Aí disse que foi lá, as galinhas estavam dormindo. E a galinha, quando dorme na roça, né, ela recolhe isso é verdade, ela fica numa patinha só. Aí Jesus olhou assim, interessante, né? Jesus fez... Aí as galinhas saíram correndo com as 2 patas. Aí Pedro olhou para ele e falou assim, mais um milagrinho, hein? Ai, garota.
E fechando, gente, né? Vocês lembram qual é o mandamento mais importante de Jesus? Qual é? Amai-os. Isso. Como? Amai-os? Perfeito, é o amor, né? Mas tem um momento que ele diz assim, ama o teu inimigo. Reza por quem te persegue, né? Para amar todo mundo. Aí a gente lembra, isso não tem nada a ver com a minha, absolutamente nada, mas que a gente também deve amar todas as sogras. Isso pode ser um desafio. Para algumas pessoas. É verdade, não tem nada a ver com a minha mesmo, não. Mas é a história de um homem que teve um mês muito puxado de trabalho, mas muito puxado de trabalho. Se viu extremamente exausto num sábado e ele concluiu a tarefa dele, né? Que maravilha, agora eu posso descansar. E ele estava muito bem com a esposa e falou, olha, eu preciso descansar esse fim de semana, né? Eu vou ficar quietinho aqui em casa, mas você fica à vontade, né? Para fazer o que quiser, se quiser sair com os amigos, se quiser, enfim. Só me deixa descansar. Eu falei, não, vou ficar em casa também, mas vou chamar a mamãe para ficar com a gente. Vou chamar a mamãe para ficar com a gente. Ele, não, ela não gosta de mim, nossa relação não é boa. Mas, uma das vezes que eu estava ouvindo uma palestra do avô do Tiago, do professor Hermógenes, ele falou que quando casou com a Maria, ele chegou para ela e falou assim, Maria, a gente vai casar e a partir de agora a regra é a seguinte, eu resolvo tudo que for importante e você resolve o resto. Isso está definido, não foi isso, Tiago? Tudo que é importante sou eu que resolvo. Bota o Japamara, neném. Tudo que é importante sou eu que resolvo. O que não tiver importância é você que resolve. Aí ele falou que a partir daquele dia nunca mais aconteceu nada de importante na vida dele. E foi assim, esse homem conhecia essa história e falou, bom, eu vou lá pegar a mãe dela, né? Aí chegando lá, quando ele bateu na porta, a sogra já atendeu assim. Chegou atrasado, tenho certeza que você não quer que eu vá. Né? Espero que você dirija direito. Você não tem cuidado bem da minha filha. E ele respirou fundo, né? Entendendo assim, é melhor eu não me estressar para eu poder descansar em casa. Ela fica lá conversando com a filha. E entraram no carro. Só que no carro ela continuou falando. Aí ele resolveu pisar no acelerador para chegar mais rápido. Então ele estava voando com o carro, o radar pegou, a polícia foi atrás dele. E ele parou o carro para atender a polícia, né? E o policial, o senhor excedeu o limite estabelecido aqui de velocidade. Então vai receber uma multa, vai ganhar não sei quantos pontos na carteira. Ele chegou pro policial e falou assim, não excedi não. Né? Deve ter sido um engano do radar, não foi só um segundo. Aí a sogra falou, excedeu sim. Estava olhando o velocímetro. Aí ele perde a linha, explode, xinga a senhora, ameaça, e o policial fica perplexo, né? E pergunta assim para ela, ele é sempre violento assim com você? Aí, para surpresa dele, ela falou, não, que é isso, nem sempre. Só quando ele bebe muito. Aí dizem que passados uns anos dessa história, ele resolve dar de presente para a esposa uma viagem para Jerusalém, né, para a Terra Santa, era o sonho dela, e ela adora o presente, fala, vamos sim, gratidão, mas só se a gente puder levar a mamãe. Enfim, né, ele tenta resistir, mas não dá, eles viajam com a sogra, e acontece da sogra morrer lá. Teve um mal súbito, vai com o tio Tiago. Teve um mal súbito e morreu lá. Então, ele foi cuidar do trâmite, né, depois que os médicos não conseguiram, né, enfim, né, não dava para salvar. Aí o médico falou, olha, se você quiser mandar ela para o Brasil, vai custar $20 mil. Quer a mamãe? A mamãe tá ali. Olha lá, mamãe. Quer a mamãe? Eu mamãe. Ela aqui. Quer a mamãe.
vai custar uns 20 mil dólares para mandar ela para o Brasil. Mas se enterrar aqui, vai custar uns 5 mil. Se eu fosse você, eu conversava com a sua esposa e enterrava aqui, né? Uma boa economia. Falou, não, vou preferir que seja no Brasil. E o médico, olha, eu acho isso nobre da sua parte, tudo, mas pensa bem, são 15 mil dólares, né? Você vai gastar 20 mil para levar para lá, aqui é 5 mil, né? A gente faz o trâmite entre os governos e o médico insistindo, era a opinião do médico. E o cara irredutível, não, eu vou levar para o Brasil. E o médico resolveu apertar ele, tinha alguma coisa que não estava sendo revelada. Por que o senhor quer tanto enterrar a sua sogra no Brasil? Por um motivo muito simples, meu amigo. Eu estou sabendo que há 2000 anos atrás um sujeito aqui ressuscitou. Eu não quero correr esse risco. Fecha aí, sabe? Com o chante, como você quiser. Corajoso falar isso na frente da Juliana, hein, Jô? Tá vendo? Gente, então agradecer, vamos fechar um pouquinho os olhos, respirar fundo. Agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade da gente estar junto, trocando informações, trocando conhecimentos, trocando amor principalmente. Então tem uma oração da tradição que o professor gostava muito, e o Carlos eu também sei que gosta, que fala assim: Senhor, do irreal nos conduz ao real, das trevas nos conduz à luz, e da morte à imortalidade. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, que a gente vai em paz para casa. Tem um chazinho ali, uma aguinha. Fique à vontade, tá? Um biscoitinho. Tchau, Anitta. Boa noite.